relação ao Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro foi um dos que demorou um pouco mais a reconhecer isso, né, do que estava acontecendo. E o Rio já tem inúmeros problemas, como a gente sabe, desde a própria saúde, que está à beira do colapso já há muito tempo, e a própria questão da segurança pública, né, que quebrado também. Que dispensa comentários. Então, o Witzel também começou um pouco nessa questão de aproveitar o espaço para entrar no embate político, para criticar, né, as ações do governo, e no meio do caminho ele acabou contraindo o vírus, né? Mudou um pouco o tom, ele se recolheu um pouco mais, começou a ter essa comunicação um pouco mais direta também via redes sociais, focando muito mais na questão de informar o que estava acontecendo, né? O que o governo do Rio está fazendo também com relação ao enfrentamento da violência, porque foi colocado que as pessoas estavam se preocupando muito com essa questão de ficar todo mundo em casa e a violência, né? E como é que vai ficar. Então, ele se retraiu um pouco mais e o tom da fala dele começou a ficar um pouco mais empático, né? Como assim, eu sei o que vocês estão passando, né? Eu peguei a doença, estou passando por isso. Ele desceu um pouquinho mais o tom e ficou um pouco mais interessante. Qual o equívoco no meio desse processo? Ele parece que estava indo bem nessa transição, né? Ficando um pouco mais empático. Qual é o equívoco? Diante daquele instante em que o ex-ministro Sérgio Moro joga aquela bomba toda no meio da crise, com mais uma crise política por cima, o que ele faz? Ele chama o Sérgio Moro para ser secretário. Então, assim, descontextualizou tudo. O que é isso? O que tem a ver, né? Nós estamos preocupados aqui em sobreviver e etc. A mesma lógica do Dória. Ele se rendeu ao oportunismo, né? Isso pesa muito. Isso é interessante. E o que acontece? Esse cenário, para mim, ele expõe para a gente a carência que a gente tem de líderes políticos reais, né? A gente tem muitos candidatos, a gente tem muitos políticos eleitos, né, com o nome de representante, mas a liderança política real, onde é que está? Né? Acho que o Flávio Dino, lá do Maranhão, também tem... Ele não resiste. Como o Bolsonaro é uma figura polêmica, e ele adota essa linha de enfrentamento com os governadores, esses governadores que pontuam mais, vamos dizer, que entram mais nessa linha, que terminam alimentando Dória, Witzel, e eu acho que um pouquinho o Flávio Dino também. Isso, é outro também. Aquele lá do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, isso. Foi chamado a brigar logo no começo do ano, mas aí depois ele deu aquela recuada, olha, estou preocupado aqui com o Estado, não quero perder tempo com isso, né? Isso é em termos de postura. Acho que o Camilo também é nessa linha, não quer saber de confusão do governo federal, porque tem o que fazer, está ocupado aí. E acaba que mas esses outros... está nos dando um panorama do o que não fazer, né? Em termos de posicionamento e imagem pública e de comunicação. Que o primeiro momento a negação, o segundo momento a falta de empatia, depois a questão da discussão em torno do isolamento, que confundiu muita gente, e depois a perda de credibilidade. Agora, a informação que veio do governo, eu posso confiar ou não posso? A gente sabe que na sua prática, o poder local obviamente mais próximo do povo. Então, a orientação das pessoas com essa postura do governo federal acaba voltando para os governos locais. O que isso é ruim do ponto de vista político? É que fragmentou, né, o espaço. A gente sabe que o relacionamento é na esfera federal, estadual, municipal. Esse relacionamento se quebrou, né, com essa falta de protagonismo do governo federal. Então, assim, ao invés de haver uma união para se traçar estratégias conjuntas, orientação para enfrentamento da crise, ficou cada um por si. Né? Então, os prefeitos tentam se relacionar ali com os governadores para tentar traçar suas ações, e os governadores individualmente tratam com o Ministério da Saúde, né? Já tiveram reuniões várias, inclusive pude observar, tem alguns que estão fazendo consórcios regionais, né, para dentro da própria região os governadores conversarem, traçar essas estratégias, levarem para o Ministério
como proposta. Essa ideia de levar as propostas é interessante, porque cada um sabe da sua realidade. A gente sabe que o Brasil são vários Brasis, né? Hoje mesmo o governador do Rio Grande do Sul estava dando uma entrevista dizendo que é complicado, porque vai começar o inverno, e o inverno, por exemplo, em São Paulo, no Rio de Janeiro, é diferente do inverno no Rio Grande do Sul, né? Então ele vai enfrentar um inverno como eles, mas é bem diferente. A gente sabe que o Rio Grande do Sul é realmente que a gente chama de inverno russo, né? Para quem conhece. Então, são medidas que têm que ser adequadas, né, de acordo com cada região. Existem estratégias macro e existem essas que devem ser adequadas. Com relação também à questão de posicionamento, eu acho interessante falar sobre a oposição. A oposição que nesse momento também devia ter essa postura de integração, né, de todos unidos pelo enfrentamento da crise, porque o ideal é... Sim, pode falar, desculpa. Deixa eu te colocar em duas partes essa questão da oposição. Certo. Temos a oposição lá no Congresso, em Brasília, né, que eu diria que está é mais fácil, não sei se é mais fácil a palavra, a expressão certa, mas tem sobre o que falar, porque o presidente também está nessa linha de polarização ainda e tal. Né? E nós temos a oposição aqui no Estado, né? E que em um momento quis fazer críticas, denúncias aqui em Fortaleza, mas depois foi bem criticada e recuou, porque parecia que estava forçando um pouco a barra, né? Eu já conversei, não lembro agora, não sei se foi enfim, eu já perguntei para alguns dos nossos convidados que é o seguinte: esse é o momento da oposição, por exemplo, no Ceará, esperar um pouco. Olha, não tem muito o que a gente fazer, não. Vamos aguardar para ver lá adiante os efeitos da crise econômica. A gente pode dizer se as medidas foram tardias ou antecipadas, enfim, descer uma estratégia mais para adiante, e agora é a hora de esperar e se encontrar. O que você acha? Eu acho que falta a oposição, no geral, né, no nível federal e nos estados, a questão de ter proposições também. Porque a crítica, ela é importante, mas nesse momento precisaria ser uma crítica com alternativa, né? Então, assim, o governador está errado, mas está errado por quê? Qual é a outra opção? Porque a gente sabe que os gestores estão tomando decisões à medida que as coisas acontecem, e isso é muito difícil, né? As informações mudam a cada momento. Seria um momento de cooperação também. Obviamente que o papel da oposição de fiscalizar também deve ser mantido, né? A gente tem que ter cuidado com isso. Como eu falei lá no início, é a linha tênue entre o posicionamento e o oportunismo, né? Você vai criticar, critica, mas por que você está criticando? Quais são as ações que estão acontecendo que está errado, né? Ao mesmo tempo, eu estou fiscalizando por quê? Porque é necessário. A gente sabe que ocorre, por exemplo, em ano eleitoral, se tem uma restrição de uso orçamentário, principalmente para quem já está no cargo, para evitar o abuso de poder econômico durante a eleição. No início desse processo, se tinha a questão de poder decretar estado de emergência para ter esses gastos, a possibilidade desses gastos um pouco mais facilitada. É óbvio que existiram situações em que isso foi utilizado de maneira política no sentido ruim da coisa, né? Que era para poder gastar mais e ter um pouco desses valores. Teve um estado, não me lembro qual agora, em que quase 85% do estado queria declarar, das prefeituras do estado, queriam declarar estado de emergência, sendo que menos de 40% tinha casos de fato do vírus, né, do Covid. Sim. Então, assim, por que o prefeito está decretando estado de emergência, né? Aí a oposição... Nenhum caso. Está esperando que venha. Qual é a projeção? Existe um estudo, né? Então, nesse momento é interessante a oposição. A oposição vai lá, mas por quê? O que está acontecendo? Você vai usar esse dinheiro para quê? Você vai comprar 1000 equipamentos, você vai fazer hospitais, etc. Qual a justificativa disso? Certo? Eu acho que nesse ponto... A oposição a oposição é importante, ela precisa exercer o papel de fiscalizar. Agora, o denuncismo vazio realmente não funciona e não contribui nesse momento, né? Acaba por fragmentar cada vez mais. O que acontece? E a oposição em Brasília. Isso, e a oposição em Brasília é o seguinte, primeira manobra totalmente equivocada, a questão de adiamento da eleição, né? Realmente aquilo não tinha como pensar de outra forma.
aquilo realmente foi um aproveitamento da fragilidade que o governo estava enfrentando naquele momento como o país inteiro. A data da eleição é constitucional. Então não é uma coisa muito simples de dizer que é o presidente que vai mudar, é o Congresso que vai mudar. É um processo um pouco mais complicado. Então, levar o país a esse processo sem que as pessoas estejam prestando atenção nisso é uma forma não democrática de conduzir o processo. Eles falam muito, dizem assim, posturas não democráticas, né, do governo, do judiciário, do Congresso, etc. Essa é uma postura não democrática. Por quê? Porque a primeira proposta era extremamente absurda, que era levar para 2022. Então, como é que você estende o mandato? Também é letra constitucional que o mandato é de 4 anos. Né? Com possibilidade de reeleição, mas precisa haver uma eleição. Você não pode estender um mandato para 6 anos. Não é uma simples resolução que vai fazer isso. Né? Não dá para fazer. Então, as pessoas não tinham, a população, o cidadão, o eleitor, não tinha condição de prestar atenção nisso, de refletir nisso. Então, era, para usar a palavra que o cenário político gosta muito, era uma espécie de golpe, simplificando. Né? Não dava para fazer. Depois viram que realmente isso era absurdo, tiveram que recuar, porque a opinião pública ficou contra isso. Então, e nesse momento também, o segundo ponto seria a questão de puxar a ideia do impeachment. O impeachment também é um processo que não é muito simples, né? E ele existe uma vontade da opinião pública, exige, né? uma vontade da opinião pública muito forte, e nesse momento não está voltada para isso. Né? E demora, né? Não é rápido assim, 90 dias, 3 meses, 4 meses. Não. Aí o que acontece? Dividiria os esforços, não só a atenção, mas os esforços do governo, né? Entre o enfrentamento da crise de saúde e a crise política. E aí, quem é que ia perder? Né? Então, nesse momento, eu acho que até a oposição se comporta bem pior do que o governo e do que os gestores, né? Nesse ponto, fica um pouco mais complicado com a gente. Outra coisa que eu anotei, que achei interessante pontuar é o seguinte, eu não me lembro qual foi o Instituto de Pesquisa, não sei se foi encomendado pelo governo daqui, mas tinha o nome de outros governadores. É uma pesquisa de opinião sobre a popularidade do governador. Tinha o daqui, se eu não me engano, de outros estados. Assim, não cabe também. A pesquisa de opinião, nesse momento, seria um instrumento muito interessante, muito importante, para você aferir se as ações do governo estão que é necessário. Né? Aí invade novamente, vou aproveitar e fazer uma pesquisa de popularidade, porque tem eleição daqui a pouco, né? Então confunde um pouco as coisas. Então, nesse sentido, a questão da projeção de imagem da comunicação seria, nesse momento, voltada para uma comunicação de crise, uma projeção, um posicionamento de imagem de crise, né? Uma gestão de crise. Como a gente dificilmente tem uma crise de fato, né? Porque uma coisa é o que diz no jornal todo dia é uma crise, né? Trocou o ministro, é uma crise. O presidente disse uma frase, é uma crise. O governador pegou o coronavírus, é uma crise. Então, crise é uma coisa bem mais séria, tem características específicas, né? E uma dessa magnitude, né, como a gente sabe, é a primeira vez que a gente enfrenta, né, no passado recente, digamos assim. Lídia, a respeito disso tudo, né, muito se fala, né, logo no começo aqui do nosso bate-papo, você deu um exemplo de um prefeito. Os prefeitos estão aí também expostos, né, porque pensar em imagem agora, você também disse uma coisa interessante, são etapas. Então, lá adiante, conversei com alguns economistas aqui mesmo nessas lives, eles falam, olha, vai ter a repercussão da crise, porque quando passar a crise sanitária, as pessoas vão esquecer que teve a crise sanitária e vão ficar preocupadas, focadas na crise financeira, na crise econômica. Né? E, enfim, vão cobrar do prefeito. Não adianta o prefeito dizer que é federal, é aquela velha história. Cobra do prefeito, cobra do governador e cobra do presidente. Então, há um risco, dependendo do que for que acontecer, do tamanho de como a doença evoluir. Né? Então, projeções são mais complicadas. Mas, agora voltando um pouquinho, eu queria te perguntar, tem um presidente da República, uma linha de comunicação bem diferente, singular, né, própria. Ele foi eleito de uma forma diferente de se comunicar, contraditando
inclusive algumas certezas, né? Eu mesmo escrevi artigo dizendo que ele não tinha condição, porque não tinha partido, não tinha aliado, não tinha tempo de TV, como é que alguém vai se eleger sem tempo de propaganda? E ele quebrou aí algumas regras, né, eleitorais, bem ao seu estilo ali, e chegou lá. E agora também está indo numa linha muito diferente daquilo que se espera, daquilo que é recomendado e recomendável, né, pelos profissionais da área de comunicação, por políticos experientes e tudo mais, né? E aí aquela história, eu não lembro agora quem disse, né? Acho que, não sei se foi, enfim, acho que foi o Josias de Souza, né? Ou ele está errado, ou ele vai entrar no panteão dos gênios da política, porque ele está fazendo tudo de uma forma diferente, e se der certo para ele, vai ser algo realmente inesperado. Porque a comunicação ali, eu acho que, enfim, ele confia muito nele e não tem orientação, acho que não tem ali uma orientação profissional a respeito de como se comportar, de como se vestir, de como se apresentar, enfim, vai muito no improviso, não dá essa impressão? É demais. Como você sabe, o papel do assessor de imprensa é sempre muito difícil, né? Porque entre o que você planeja e o que o seu assessorado faz, existe um espaço que não dá para controlar. Mas eu acho que o cargo mais difícil que existe na atualidade é o da pessoa de comunicação da Presidência da República. Realmente, o presidente sofre do que eu chamo de falta de filtro entre o que ele pensa e o que ele diz, né? O político na posição dele, ele precisa pensar antes de dizer certas coisas. Existem algumas coisas na fala dele que são corretas, inclusive, só que ele sempre erra pelo timing. O momento sempre está errado, o contexto onde ele coloca aquela ideia já foi contaminado, etc. Quando ele reverbera principalmente algumas questões que são colocadas pelos Estados Unidos, aquela questão da suspeição de que a China poderia ter feito isso de maneira consciente para alterar as relações econômicas e o peso da balança hegemônica entre a China e os Estados Unidos, né? É possível, a gente sabe que isso é uma discussão internacional, mas assim, não é o momento de discutir isso. Isso é uma discussão estratégica de uma esfera muito mais alta, né? Não precisa. Não ganha nada. Não precisa, exatamente, não precisa. Hoje, por exemplo, ele disse uma coisa interessante, mas se perdeu entre todo o noticiário do dia. Eu prestei atenção porque eu ouvi na hora que ele disse. Que ele colocou assim, olha, eu estou cobrando do Ministério da Saúde que exista um planejamento para que a gente saia desse isolamento, desse momento. Como é que a gente vai voltar para a vida? Né? Ainda não é vida normal, mas como é que a gente vai voltar? Como é que vai ser possível voltar as pessoas a trabalharem, a estudar, etc. Ele está correto, não é? O que está faltando agora? São estratégias para que a gente volte, digamos, para a rua, né? Mas essa fala dele estava completamente contaminada quando ele começou falando, antagonizando os prefeitos e os governadores. Então se perdeu completamente essa questão. Ele voltou a bater. Exatamente, ele começou batendo, falou essa frase importante e voltou a bater. Então você perde completamente a função da fala dele. Quando ele se refere ao Dória no meio do caminho, então assim, parece que ele está em casa resmungando de alguma coisa, ou de tudo. Né? Essa não é a postura do presidente da República, não é o que a gente espera do líder político na posição que ele está. As informações que ele passa são conflitantes entre si, a gente não consegue... A gente que tem uma leitura mais apurada disso, consegue pincelar, mas como ele coloca isso a todo momento, para todo mundo, seja na internet, seja na hora que fala com os jornalistas na entrada e na saída do palácio, etc., ele faz isso de uma maneira assim, muito verborrágica, né? Então não dá para compreender o que ele quer dizer. Ele está certo, ele não está certo, o ministro que foi demitido realmente não estava agindo corretamente. O que está acontecendo? Né? Então, me parece, Lídia, que ele foca, né, talvez intuitivamente, o público que vai estar mais exposto aos efeitos da crise econômica. Me parece que ele tenta, não sei, ele demarcando todo o tempo. Várias pessoas, vários analistas têm dito, olha, ele está demarcando aí, porque lá na frente ele vai dizer,
foi do governador, eu alertei, e etc., e vai tentar, aí vai continuar distribuindo uma ajuda ou outra, Bolsa Família também e tal, e termina conquistando esse público que é mais carente, que está mais exposto. Talvez, estrategicamente, a comunicação dele esteja para aí, mas ele está se desgastando muito em outras frentes que seria desnecessário. Isso, exatamente. Inclusive, essa separação aconteceu nas primeiras falas dele. Ele não conseguiu se fazer entender quando ele falava que a crise teria essas duas dimensões, era importante cuidar. O que ele estava querendo dizer na minha interpretação? Que é o que eu pensei depois, e quando a gente vai juntando as pecinhas, a gente vai traçando, né? O que acontece? Você precisa lidar com o que é imediato, as pessoas estão adoecendo, as pessoas estão precisando de atendimento médico, as pessoas estão morrendo, infelizmente. Mas, se eu coloco todo mundo em casa, primeiro, que nem todo mundo pode ficar em casa, né? É aquela história, você obriga a pessoa da rua, o ambulante, a fechar aquele pontinho dele, ele vai ver de quê? Se ele come à noite ou que ele ganhou durante o dia. Né? A gente sabe que o isolamento social é praticamente um luxo, principalmente aqui no Brasil. Né? Então, a preocupação era exatamente essa. Ok, eu vou mandar as pessoas se isolarem, quem pode está isolado, mas e o resto? Essas pessoas vão fazer o quê? Quem está isolado, que é empresário, patrão, vai ficar pagando as pessoas para ficarem em casa? Nem sempre, porque às vezes nem tem condição também, né? Não tem reserva, não tem uma série de condições. Então, o que ele colocou, só que ele colocou tudo ao mesmo tempo agora. E caiu nessa sutileza da comunicação entre o que ele disse e o que ele quis dizer. Né? Não casou. Ele já tem a briga com veículos. Exato, não casou. Virou uma oportunidade para que fosse distorcida. O que ele fez? Ele expôs uma ideia, ele não comunicou aquela ideia. É diferente, né? É você dizer, olha, a gente vai passar por uma pandemia, nós vamos passar provavelmente tantos meses até que a gente contorne isso de forma eficaz. Nesse primeiro momento a gente vai ter que se distanciar socialmente, o governo vai garantir um subsídio, etc., para que os impactos econômicos não sejam dessa magnitude, etc. O roteiro era mais ou menos isso, né? Então, essa é a diferença entre você comunicar um pensamento e você colocar uma ideia para fora e você comunicar, de fato, essa ideia. Isso causou, desde o início, esse isolamento dele, né? O isolamento político e o isolamento também da opinião pública, porque as pessoas ficaram sem saber. O presidente está se preocupando se a gente vai morrer ou não, ou está se preocupando se a gente vai ficar com fome ou não, e agora, né? O tempo aqui está voando, mas eu ainda queria saber tua opinião rapidinho agora, aqui, 2 minutos. Pois não. O Camilo Santana, não sei se foi ontem ou foi hoje, porque a gente também já vai perdendo a noção de tempo, né? Por causa da história do isolamento. Sim, totalmente. Hoje é quarta, é quinta, e vai. Aí o governador Camilo disse que reclamou com bastante ênfase das fake news, o que ele chamou de fake news. Né? E aí é outro elemento novo aí que tem também nessa comunicação, porque tem as redes sociais, tem a internet e tem as fake news. Será que é tanta fake news assim? Todo mundo reclama de fake news. Mas as pessoas conseguem saber o que está acontecendo, o que é verdade, o que não é verdade. Nada dura se sustentar no ar se não tiver ali uma base real, né, onde se sustentar. A não ser que tenha aquele pessoal que faz a militância, que é radical, aí vai se apegar a versões. Mas os fatos, eles se impõem, terminam se impondo. Né? Será que, mas as fake news, você acha que tem esse peso todo? É preciso o gestor ter esse cuidado de estar alertando, né, de que existe fake news? E também fica a impressão de que qualquer crítica, mesmo que seja verdadeira, ele vai dizer, olha, é fake news. Pronto, tem essa questão também. Essa questão de o gestor se comunicar diretamente com os cidadãos ajuda nisso, né, de que ele está fornecendo a informação direta naquele momento. Mas existe a fake news com essas duas naturezas. Existe essa da natureza intencional, né, que é realmente produzir o caos naquele momento. E existe também as pessoas confiarem em tudo que assim, está na internet é verdade. Por mais que as pessoas tenham consciência de que existe a fake news nada mais é do que boato, mentira. É uma coisa que está na história, né, há séculos, praticamente desde que o mundo é mundo. Esse é um termo novo da era digital, fake news.
colocou-se na internet o que já existia na vida, né? Que é a boataria, algumas invenções, né? Por exemplo, tem gente que recebe informações no WhatsApp e sai repassando, porque se está no meu WhatsApp é verdade, né? Se está na internet é verdade. Se quer, a pessoa clica, existe até pesquisa sobre isso na comunicação, se quer, a pessoa clica para saber se aquilo é um site verdadeiro, né? Sim. Quem é que vai checar? Inclusive, viu a manchete? Inclusive tem sites que já tem a seção de verificação da notícia para saber se aquilo é fake news ou não. Então tem essas duas dimensões. Essa comunicação direta com gestores minimiza um pouco isso, mas eu acho que não neutraliza completamente, não. Dominou o ambiente político da gente, o ambiente social também, essa questão de você acreditar fielmente no que tem na instituição internet, né? A internet parece uma pessoa, né? A internet disse, a internet, né? Tem na internet, é uma pessoa, né? Se é uma pessoa, ela está dizendo a verdade, né? Então tem essa dificuldade também. Mas eu acredito, só para finalizar, Vanderlei, é o seguinte, eu acho que esse momento também fomenta para a gente o aparecimento do novo líder. Quem é esse novo líder? É aquele que vai ter a melhor capacidade de diálogo com as diversas forças políticas que envolvem, né, a atuação dele, e que vai ter como foco a missão política, que é realmente qual é a natureza do seu cargo, né? Qual é a natureza do exercício representativo, qual é a minha missão enquanto político, em detrimento da questão do interesse pessoal de ter aquele cargo, né? Acho que esse momento também é propício para isso, e a gente vai poder experimentar um pouco nisso nas eleições municipais agora, de fazer uma leitura e uma diferenciação de quem é esse líder político que se adequa a esse novo perfil. Eu acho que o público termina percebendo também, sabe? Sim. Percebendo, eles estão, como a gente disse logo no começo, o público está mais atento, está ansioso, a expectativa é grande, e está observando, avaliando justamente as lideranças políticas nesse momento. Tá certo. Olha, satisfação tê-la aqui com a gente, né, na nossa live, Tribuna do Ceará. Muita gente aqui participando, mandando uma mensagem ou outra, mas aí não dá para a gente estar anotando, a gente está prestando atenção no conteúdo, está conversando. Mas anotei alguns nomes: o Francisco Chagas, a Tati, a Arlene, Jéssica Braga, Roberto Lourinho, a Rosana Damasceno, Beto Cavalcante, Willy Queiroz, a Miriam Lins, Ednir, Sula Rocha, Daniel, Lindy Montezuma, muita gente aqui, Eliane Batista, Elisiane Batista. Alguns nomes pessoas interessadas no ambiente político em geral, né? Aí o Gustavo Laureano aqui também, tá certo. Gente, olha, muito obrigado a vocês também que participaram conosco aqui da nossa live. Amanhã a gente deve ter também live nova aqui na Tribuna do Ceará, voltando a discutir. Hoje conversamos com a Lídia Freitas, consultora política, cientista política também, especialista em marketing político, deu aí um valor para a gente, justamente nesse trabalho de imagem e de comunicação que essas lideranças estão fazendo neste momento em que todos nós estamos aí tão cheios de expectativas, né? Então, aí 1 minuto para a sua despedida e a gente vai ficando por aqui. Tá ótimo, eu agradeço, Vanderlei, mais uma vez, foi muito bom conversar com você, conversar com os nossos internautas, como você diz, a gente fica envolvido aqui, acaba não podendo responder, mas eu espero que tenha esclarecido algumas das dúvidas e que as pessoas possam observar o ambiente político agora com os olhos necessários, né? E que a gente possa sair em breve da melhor forma possível, pelo menos essa primeira fase mais crítica, né? Para daqui a pouco a gente já entra num segundo momento onde as coisas possam ficar mais claras. Então, agradeço muito a atenção, a oportunidade e até uma próxima, né? Quem sabe? Tá certo, com certeza, né? Vamos aí, estamos aqui à disposição também. Muito obrigado por dividir conosco o seu conhecimento, a sua experiência aí profissional. E, como eu sempre digo, fazendo essa construção, né? A informação é uma construção. O público vai acompanhando diversos veículos, diversos convidados. E, enfim, aqui na tribuna, a gente trazendo as pessoas que têm conteúdo para conversar com a gente, justamente para ajudar nessa construção. Muito obrigado, Lídia. Muito obrigado a vocês
e acompanham as redes sociais da Tribuna do Ceará. E até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite.